Minha saudação cristã, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos ouvintes que estão nesse momento sintonizados com o programa A Voz do Pastor. Nós desejamos que Deus nos abençoe em mais esta programação, dando a revelação da pura e verdadeira palavra aos vossos corações. Nós vamos ler a Sagrada Escritura no livro de Joel, capítulo 1, do versículo 4, e Joel, capítulo 2, versículo 25. Mas antes de nós lermos essas duas passagens bíblicas, nós estaremos ouvindo um hino com o irmão Beto, o irmão Milton, e após, então, estaremos lendo a palavra de Deus. Tenho em minha vida uma pessoa, para ele eu entreguei meu coração. Hoje vou dizer a todos como aconteceu esse romance lindo entre Jesus e eu. Entrei numa igrejinha desesperado, não sabia o que era amor, vivia enganado. Foi quando senti Jesus pegar minha mão, senti que se transformava meu coração. Daquele dia em diante, nunca o deixei, pois eu nunca tinha sentido tanto amor assim. Minha vida completamente dei a Jesus. Hoje é Ele quem me ajuda a carregar minha cruz. Minha paixão é Cristo, o meu amado, e Ele é a minha vida, tenho falado. Sem Ele eu não sou nada, inútil sou. Por isso declaro a todos meu grande amor. Minha paixão é Cristo, o meu amado, e Ele é a minha vida, tenho falado. Sem Ele eu não sou nada, inútil sou. Por isso declaro a todos meu grande amor. Minha paixão é Cristo, o meu amado, e Ele é a minha vida, tenho falado. Joel, capítulo 1, no versículo 4, a palavra de Deus nos diz: O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. No capítulo 2, no versículo 25, diz assim: E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós.
Nós vamos, nesta programação, falar sobre a restauração da árvore noiva. Por certo, meu ouvinte, quem sabe não ouviu nunca falar sobre um título como esse, Restauração da Árvore Noiva. Mas hoje nós vivemos em um mundo cheio de religiões, onde não se sabe onde está a verdade. Todos dizem diferentes uns dos outros. E nós sabemos que no princípio não era assim. No princípio não havia todas as denominações que hoje existem, mas sim um único povo, uma única mensagem, uma única fé. Efésios, a Bíblia nos diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só caminho. Hoje tem muitas pessoas que dizem que tanto faz pertencer a uma religião ou pertencer a outra, tanto que fale em Deus, tudo está bem. Não, isso não é verdade, meu ouvinte. Não é verdade, porque Deus é um só. Deus sendo um só, Ele tem uma só maneira de pensar, uma só maneira de agir. E se Deus, para Deus, tanto fazia servir Ele de uma forma, servir Ele de outra forma, Ele seria um Deus sem caráter. Imagine você, um pai de família, tanto faz para Ele os filhos fazer o que quer, ir aonde querem, trazer quem quiser para dentro de casa, e aquele pai diz, tudo está bem, tanto que digam que me ama, tudo está bem. Esse pai seria um pai sem caráter. E dizer que para ir para o céu tanto faz ir em qualquer religião é dizer que Deus não tem caráter, porque como Deus vai aceitar inúmeras maneiras, inúmeras fé. Deus tem uma só maneira, uma só fórmula, e esta é a sua palavra. Ele disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Também Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a única maneira de seguir a Deus, de ser um salvo, é pela palavra e não por credos, dogmas, formas humanas. A Bíblia diz, Jesus disse naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome fizemos prodígios e maravilha, e ele dirá, apartai-vos de mim, vós praticadores de iniquidade, não vos conheço. Para fazer prodígio e maravilha tem que ser uma pessoa que crê na Bíblia, são religiosos. Mas Jesus dirá, apartai-vos de mim, porque eles não viveram toda a palavra. Meu ouvinte, Jesus não deixou nenhuma denominação, mas Jesus deixou a sua palavra. A Igreja de Cristo, ela foi fundada. Você pode ver, eu perguntando, quem sabe, para alguns dos ouvintes que me ouvem, quando foi fundada a sua igreja? Eles vão dizer, foi fundada em tal ano, por tal missionário. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, amado ouvinte. A Igreja de Jesus Cristo, ela foi fundada ali no Pentecostes, através do batismo com o Espírito Santo, com os seus profetas, os seus apóstolos, aqueles homens de Deus. Essa igreja primitiva, ela estava tipificada como uma árvore, por isso que eu vos disse que o título da nossa mensagem é Restauração da Árvore Noiva. Ela estava tipificada em uma árvore. Você encontra em Salmo capítulo 1, versículo 3, onde a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Então, a igreja de Deus, ela é um tipo, ou seja, uma árvore, tipifica essa igreja de Deus. Lá no princípio, aquela árvore frondosa, aquela árvore bonita. Ouvinte, imagine você, a igreja primitiva, como uma árvore bonita, como uma árvore frondosa, cheia de frutos, cheia de folhas, e o frescor e a sombra daquela grande árvore. Assim era a igreja primitiva. Mas a Bíblia mostra que esta árvore noiva,
esta igreja, ela seria destruída. Você veja isso, onde nós lemos em Joel capítulo 1, versículo 4, onde a Bíblia diz que o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou da gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Agora veja, ouvintes, Joel, o profeta Joel, teve essa visão e viu esses insetos destruindo, por certo, esta árvore. Joel não entendeu do que significava, mas aquilo estava exemplificando o acontecimento que um dia aconteceria com a árvore noiva, quando Satanás viria para destruí-la. É claro, ouvinte, que essa igreja, essa árvore noiva não foi destruída por esses insetos, mas foi destruída por espíritos satânicos, os quais o trabalho deles eram semelhantes ao trabalho que esses insetos fazem. Satanás trabalhou de tal forma para destruir a igreja, e Deus avaliou a forma dele e exemplificou nesses insetos, porque a maneira que Satanás trabalhou é a mesma maneira que esses insetos trabalham em uma árvore natural. Veja vocês que o primeiro animal, o primeiro inseto a iniciar a destruição da árvore foi a lagarta. Agora, o que é que a lagarta faz em uma árvore? Vamos meditar nisso. A lagarta come os frutos da árvore. Trazendo isso para o lado espiritual, nós vemos que Satanás, exemplificado em uma lagarta, ele comeu os frutos da igreja primitiva. Tirou o amor dentre os irmãos, tirou os dons de Deus, os frutos dos dons do Espírito Santo, Satanás comeu, tirou da igreja primitiva através da sua falsa doutrina. O segundo inseto é o gafanhoto. A Bíblia diz: o que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto. Quer dizer, o que a lagarta não comeu, o gafanhoto veio para comer. O que o gafanhoto faz em uma árvore? O gafanhoto, ele come as folhas da árvore. Trazendo para o espiritual, foi o que Satanás fez. Pois o diabo primeiro veio, comeu os frutos, depois Satanás veio em uma outra forma e comeu as folhas. O que as folhas, qual é o tipo, o que significa as folhas nessa árvore noiva? As folhas é um tipo de companheirismo, porque é no frescor das folhas aonde os pássaros vêm para ter companheirismo uns com os outros, aonde os animais vêm para ter companheirismo, aonde nós sentamos para ter companheirismo uns com os outros, é no frescor da sombra das folhas das árvores. E Satanás tirou as folhas da igreja primitiva, acabou com o companheirismo, e aí houve divisão. Um dizia eu sou isso, outro cria de uma maneira, outro cria de outra forma. Satanás, através de suas doutrinas, tirou as folhas, o frescor, o companheirismo do povo da igreja primitiva. Ou seja, do povo seguindo a igreja primitiva, após a igreja primitiva, ele veio destruindo desta maneira. Então imagine você a árvore noiva já sem frutos e sem folhas. Está então só os galhos ali de pé. E o terceiro inseto que vem é a locusta. E o que ficou do gafanhoto comeu a locusta. Agora, o que a locusta come? Qual é o trabalho da locusta? O que ela come em uma árvore? A locusta come a casca. E a casca é a cobertura da árvore, é a proteção da árvore. Trazendo isso para o espiritual, foi o que Satanás fez na igreja. Ele comeu, após ele ter comido os frutos, após ter comido as folhas, os frutos, então seria o amor entre os irmãos, os dons, os frutos do Espírito. Após ele ter comido as folhas, o companheirismo, ele vem e come a casca, a proteção daquela árvore. Trazendo isso para o espiritual, o que é a proteção? O que era a proteção da árvore noiva? Da igreja primitiva, era o sangue do Senhor Jesus. A religião verdadeira era o sangue de Jesus, porque a palavra religião quer dizer uma cobertura.
E a igreja primitiva, ela tinha sobre si a cobertura, a proteção do sangue de Jesus. Esta era a verdadeira religião da igreja primitiva. Não era credos, não era dogmas, não era interpretação humana, não era filosofia, não. A proteção da igreja primitiva era o sangue de Jesus. Eles criam que o sangue de Jesus perdoava os seus pecados. Mas Satanás veio e comeu a casca, tirou a casca da igreja primitiva, tirou a proteção, tirou o sangue de sobre eles. Como que tirou o sangue? Escondendo a Bíblia. E ao esconder a Bíblia, o povo não sabia mais ler, ou seja, não sabia que as Escrituras diz que pelo sangue de Jesus nós nos tornamos mais alvo do que a neve. Tudo isso foi feito através da igreja romana, que Satanás usou para destruir. E hoje eles dizem: nós somos a primeira igreja, somos os primeiros que saíram fora do ensinamento apostólico, um ensinamento genuíno e verdadeiro. Foram os que foram usados por Satanás para destruir a verdadeira igreja. E é claro que Satanás, para tirar algo, ele tem que acrescentar alguma coisa. E ele tirou o sangue da igreja, a fé do povo do sangue de Jesus, a fé no sacrifício, e acrescentou na igreja o purgatório, as penitências, a venda de salvação. Tudo isso a igreja romana fazia, vendia salvação, vendia perdão de pecados, e as pessoas compravam. E quando não tinham dinheiro para comprar a salvação, tinham que andar de joelho, fazer penitências e tantas coisas mais. Criou um tal de purgatório, onde as pessoas saem desta vida e vão ali, e então tem que pagar para rezar a missa do sétimo dia, para limpar a alma daquela pessoa do purgatório e enviar para a glória. Isso é doutrinas humanas, ungidas por Satanás, para confundir as pessoas e tirar a fé deles da genuína palavra, da genuína escritura de Deus. Então veja, ouvintes, que a árvore já estava sem fruto, sem folha e sem proteção, quase acabada. E o que restou então da árvore? A Bíblia diz que veio o quarto inseto, chamado pulgão. Satanás fazendo trabalho semelhante a um pulgão na igreja. O que o pulgão faz na árvore natural? O pulgão é aquela broca que fura, que suga a vida. Foi o que Satanás fez, sugou a vida da igreja, terminou com aquilo que tinha restado. Mas vejam, ouvintes, quando o inverno chega e as árvores parecem estarem todas mortas, todas secas, sem folha, ela não está morta não. A vida vai para as raízes, se esconde sobre o solo. Por quê? Por que muitas vezes no verão você vai em uma fonte de água, aquela água está tão fresca, no inverno frio você vai lá, aquela água está morna? É porque Deus aqueceu a terra para manter a vida das plantas que está escondida do furor do inverno. E quando Satanás veio com esse furor para terminar com a igreja, Deus escondeu sobre si a vida da igreja. E no mesmo livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, ele disse: eu restituir-vos-ei, eu trarei de volta o que foi consumido, eu trarei outra vez. Porque se nós pararmos aqui na destruição da árvore noiva, poderíamos pensar que Deus perdeu para Satanás, porque a igreja que ele plantou com tanto cuidado no Pentecoste, vem Satanás agora e destrói. Mas Deus não é um perdedor, não. Ele disse: eu restaurarei, eu trarei de volta. E ele iniciou a restauração desta árvore noiva através de um homem chamado Martim Lutero. Martim Lutero ele foi um padre. Mas certa vez Martim Lutero estava indo em Roma, na igreja basílica de São Pedro, subindo as escadarias de joelho para beijar o anel do Papa e pedir a bênção. Mas enquanto ele subia de joelho, fazendo penitências, ele ouviu uma voz que disse: o justo viverá da fé. E ele dali mesmo se levantou, retornou
e começou a pregar para o povo que o justo vive da fé, não vive fazendo penitência, que a salvação não consiste em dinheiro, em penitências, em esforços próprios, mas é pela fé no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali então Deus iniciou a restauração. Aquela árvore que aparentemente estava morta soltou um broto, um alento de vida outra vez. É como o milho que o colono joga na terra. Aquela semente original, aquela semente que o colono leva para a terra, ela significa a igreja primitiva, a semente pura e verdadeira. Mas quando aquela semente cai na terra, ela apodrece. Foi o que aconteceu com a igreja primitiva. Ela apodreceu ali em Nicéia através de Roma. Mas logo o colono vê aquele milho que estava podre brotando. Foi o que aconteceu. Deus começou a restaurar aquilo que Satanás tinha enterrado. E brotou através de Lutero. Soltou aquele talo. Depois, mais para frente, Deus levantou um homem chamado John Wesley. E John Wesley deu continuidade ao que Lutero trouxe. E John Wesley disse: certamente Lutero está certo, que o justo vive da fé. Mas sem santificação ninguém verá Deus. Trouxe mais luz em cima da luz que Deus já tinha enviado através de Lutero. Foi como aquele milho quando solta o pendão. Estava voltando à vida outra vez, mas ainda não era o grão original. E mais tarde Deus levantou os pentecostais, trazendo a restauração dos dons, o falar em língua, expulsar demônios, o batismo do Espírito Santo. Isso aparentemente o povo pentecostal já estava quase igual à igreja primitiva, mas ainda não era igual. Era como se fosse aquele pé de milho já com a casca, o trigo, a casca do trigo. A casca do trigo é a parte mais parecida com a semente, mas ainda não é a semente. Os pentecostais foram os mais parecidos com a igreja primitiva, mas ainda não eram como a igreja primitiva, porque ainda continuavam. Quando Lutero trouxe o justo vive pela fé, ele só pregou fé, mas continuou batizando com batismo trinitário, batismo pagão que foi criado pela Igreja Católica no ano 325, o batismo no título Pai, Filho e Espírito Santo, quando a Bíblia manda batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Lutero não trouxe a restauração do batismo, porque Deus não deu luz suficiente para ele. John Wesley trouxe santificação, mas mesmo assim continuou batizando erradamente, continuou com muitas doutrinas que a Igreja Católica tinha criado. Os pentecostais trouxeram mais luz, trouxeram o batismo do Espírito Santo, mas ainda continuavam batizando erradamente, continuavam tomando a ceia erradamente, continuavam crendo num Deus trino, três pessoas distintas, o qual a Igreja Católica tinha criado. Mas veja, meu amado ouvinte, no final Deus enviou, nesta última era que estamos vivendo, Deus concluiu com a restauração, enviando Elias prometido. Em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos aos pais. Isso quer dizer o quê? Trará de volta a fé, de volta completamente a fé dos pais apostólicos. Mas uma coisa eu quero que você veja, ouvinte: quando Deus trouxe mais luz através de Wesley, Lutero já tinha partido, e muitos dos que criam na mensagem de Lutero não creram na luz maior que Deus tinha enviado e morreram espiritualmente por não prosseguir conhecendo a Deus. Depois, quando Deus trouxe os pentecostais, muitos que creram em Wesley se levantaram contra a fé pentecostal, porque disseram: Wesley nunca ensinou para nós que podíamos falar em línguas, que podíamos ter os dons. E morreram espiritual, porque eles se organizaram, fizeram um cerco ao redor deles. Os de Lutero fizeram um cerco ao redor deles e se tornaram a igreja luterana, que está morta espiritualmente. Os de Wesley, quando Deus enviou mais luz, eles se organizaram e se tornaram a igreja metodista, que está morta espiritualmente hoje, porque a vida estava caminhando e eles não quiseram seguir a vida. Mas hoje, quando Deus tem enviado mais luz, através do sétimo anjo, da sétima era,
o Elias prometido, os pentecostais da mesma forma se fecharam e não deram ouvido à luz maior que Deus enviou através do profeta e morreram espiritualmente. Aí está este mundo pentecostal, mortos espiritualmente, voltando à lama do pecado, porque eles têm rejeitado a luz maior que Deus tem enviado através do seu profeta. E eles se fecham contra e dizem: Deus nunca falou que haveria profetas sobre a terra, e negam as escrituras, onde Jesus disse: eis que eu vos enviarei profetas sábios e entendidos. Negam a própria voz de nosso Senhor Jesus Cristo em São Mateus capítulo 17 versículo 11, onde ele diz: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O que é restaurar? É trazer de volta ao original, cumprindo com Joel capítulo 2 versículo 25: eu restituir-vos-ei. Deus restaurou a árvore noiva, e quando o colono vai ali na roça, aquele pé de milho está seco. Um dia aquelas folhas tiveram vida, mas a vida foi passando por ali até chegar no grão, e se concentrou tudo no grão, e o milho secou. É o que aconteceu. Deus veio caminhando através dessas igrejas, trazendo a restauração, só que por onde a vida vai passando, se não segue a vida, o que vai ficando para trás vai ficando morto. Agora, quando o colono chega na roça, ele não vai levar aquele pé de milho com palha e tudo para casa, ele somente levará para o celeiro o grão. E ao pegar o grão, ele olha e diz: bem, esse grão é semelhante ao grão que eu plantei, igualzinho. É o que Deus tem feito hoje, amado ouvinte. Você olha para a mensagem que nós estamos pregando através desse rádio, a mensagem desse profeta. Meu ouvinte, Deus enviou um profeta para concluir a restauração, para preparar a noiva, porque Jesus não podia. O colono não vai levar o milho quando está só no talo, nem quando está no pendão, nem quando está na casca, mas ele vai levar o milho quando toda a vida está outra vez no grão. Deus não podia levar a igreja no tempo de Lutero, nem de Wesley, nem dos pentecostais, porque ainda não estava concluída a restauração. Mas hoje Deus trouxe toda a restauração. Então Deus colherá a noiva como o colono colhe os grãos e leva para o celeiro. Atos capítulo 3 versículo 21 diz: o qual convém que o céu o contenha até o tempo da restauração de tudo. Quer dizer, convém que o céu segure Jesus até o tempo da restauração de tudo. Restauração do que? Da palavra. Jesus não podia vir sem que toda a palavra fosse restaurada, porque hoje você olha para o povo que crê nesta mensagem, e a vida deles é exatamente igual à vida do povo pentecostal do tempo dos apóstolos. Assim como eles batizavam em nome do Senhor Jesus, como Atos capítulo 2 versículo 38 nos diz, assim nós batizamos. Assim como eles tomavam a ceia com vinho puro e pão asmo, assim nós tomamos. Assim como eles lavavam os pés após a santa ceia, assim nós lavamos. Assim como as mulheres não podiam subir nos púlpitos, assim também não é permitido que as mulheres preguem, porque Paulo disse: não permito que a mulher ensine. Ouvinte, que Deus te abençoe e que você possa dar ouvido a esta revelação que Deus tem enviado para levar a noiva para o arrebatamento. Deus concluiu com a revelação. Logo Deus estará tirando uma noivinha daqui. E se você deseja participar dessa noiva, seja batizado o quanto antes, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus trouxe através do William Branham, o Elias prometido, toda a restauração da palavra. Ouve a voz do bom pastor, segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor, segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Se nos